O governo se afundou numa crise que não está mais conseguindo sair, isso é fato. Acontece que agora o Lula já está dizendo que não quer fazer discursos de mais de 5 minutos, que esses discursos vão ser escritos para que ele não faça mais discursos no improviso e não fale mais bobagens. E eu vou mostrar algumas questões aqui para vocês que levaram ele a tomar essa decisão, mas o pior eu vou mostrar um pouquinho depois, porque é um escândalo que está acontecendo nesse momento no governo que pode culminar com o fim, de fato, do governo Lula. Isso está gerando desespero até na Globo, já tentando minar outros possíveis candidatos da direita. Pois bem, só nesses últimos dias, poucos dias, o Lula falou primeiramente. Isso daqui. Janeiro do ano passado, de 2003, em Orixima. Estava lá visitando eu e o presidente dos Estados Unidos, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Eu, se fosse presidente dos Estados Unidos, eu jamais iria no lugar que jogou a bomba, mas ele foi. Ele foi. E lá eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia. Presidente Lula. Você sabe que o Brasil está difícil, a coisa para o Brasil. O Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, Ele pegou a presidente do FMI e disse mulherzinha, chamou ela de mulherzinha. Bom, gente, essa é a postura do... E estavam zoando o Bolsonaro porque não sabia falar inglês. Isso que ele mesmo falou, não sei falar inglês, mas vou tentar aqui. Ele chamou a presidente de mulherzinha. Ah, mas isso não é o suficiente. Não, não é o suficiente. Os discursos de improviso do Lula são ótimos. Pois bem, então dá uma olhada nesse daqui. muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Olha só, político quando rouba fica escondido. E eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. O cara assume que roubou. E fala que político quando rouba, ele submerge. Político quando rouba, ele fica escondido. E ele foi pra cima dos acusadores. Só que tem um porém. Senhoras e senhores, meus queridos, essa semana teve uma denúncia. Uma denúncia num dos ministérios do Lula, do senhor Juscelino Filho, que estava roubando, né, emendas parlamentares, desviando para seu bel prazer e para botar dinheiro no seu bolso através de propinas, emendas para a empresa de uma irmã dele, que é, empresa não, uma prefeitura, né, que é prefeita da cidade, coisa do tipo. E aí, né, depois de ter sido denunciado, vem a seguinte notícia. Prestem bastante atenção nisso. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu demissão depois de a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo ao Supremo Tribunal Federal sob acusação de corrupção passiva e outros crimes quando ele exercia o cargo de deputado. O ex-ministro publicou uma carta aberta para anunciar o pedido de afastamento. Abre aspas. A decisão de sair agora também é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro. Preciso me dedicar à minha defesa com serenidade e firmeza, porque sei que a verdade há de prevalecer. As acusações que me atingem são infundadas e confio plenamente nas instituições do nosso país, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, foi o que disse Juscelino Filho. Olha que interessante, minha gente, o Juscelino Filho, diferente do Lula, né, que o político quando rouba, segundo o Lula, ele, diferente dos outros políticos que roubaram, ele foi para trás dos acusadores. Porque o político, quando rouba, fica embaixo, se esconde. Segundo Lula, né? Tô parafraseando aí essa anta. Mas Juscelino Filho não, ele renunciou sob livre e espontânea pressão. Prestem muita atenção no que eu tô falando agora, porque é importante. Sobre livre e espontânea pressão e voltou à Câmara de Deputados, porque ele é deputado, virou ministro. Só que tem um fato que é bem interessante, é que o Juscelino Filho, ele é do União Brasil, que é um dos partidos de centro, que é da base do governo Lula. União Brasil. Prestem bastante atenção nisso. Acontece que o União Brasil, de modo geral, está meio que aproveitando a baixa popularidade do Lula, e é baixa mesmo, porque o que o Lula está fazendo com vários setores da sociedade, a popularidade dele cada vez cai mais, eles estão aproveitando e dizendo, quer saber, eu vou cair fora. Vou pular fora disso daí, porque não está dando mais certo, não. Então, muitos dos aliados do Lula, inclusive o União Brasil, estão tentando pular fora. E aí surgem alguns nomes. Olha só que interessante. E eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, né, da Globo, fazendo uma pequena análise, falando do Tarcísio.
e a postura desses partidos. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nas chamadas dessa análise aqui da Globo e o que eles estão falando, que vai fazer muito sentido no final. Olha só. A gente estava falando do desembarque do União Brasil. Tem uma discussão a respeito do Republicanos, porque se você olha o mapa hoje de aliados possíveis para Lula conseguir fechar uma aliança de fato para 2026, de olho na reeleição, você tem União Brasil que está dentro do governo, Republicanos dentro do governo, aí você tem o Progressistas dentro do governo, mas fora de qualquer chapa, aliança com Lula, porque é de oposição. Até difícil explicar, mas tem o Ministério do Esporte, mas é um partido bolsonarista. E você tem o PL, né, que é o partido de Bolsonaro, que tem chance de apoio ao governo Lula. E PSD ali tem ministério, mas está com o pé no governo Tarcísio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui em Brasília, Valdo, não sei se você também tem observado isso, e o Otávio também nas conversas com esses diferentes políticos e lideranças, eles estão monitorando para saber qual que vai ser o movimento que o Tarcísio vai fazer se ele for o candidato à presidência da República, da direita. Por quê? Porque o Tarcísio hoje está no Republicanos e tem uma conversa ali de Bolsonaro, do entorno de Bolsonaro, para filiar o Tarcísio no PL. E aí, conversando com gente do PL ontem, eles me diziam assim, se isso acontecer, você acaba liberando Republicanos para, inclusive, jogar o Republicanos no colo do presidente Lula. Então, vai ser importante observar esse movimento. Se o Tarcísio sair, se sair candidato à presidência, por qual partido? Então, porque a gente está vendo os partidos se posicionando já de olho em 26. Inclusive, ontem eu também falava com líderes do PP, como eu disse aqui, e eles falaram o seguinte, olha, se o ex-presidente Jair Bolsonaro decidir lançar o Eduardo Bolsonaro como candidato, nós não estamos juntos nessa aventura. Tem isso também, né? Dependendo do nome da cabeça de chapa. Porque eles acham, olha, nós não temos confiança nenhuma em Eduardo Bolsonaro, nem em Michele Bolsonaro. Nós temos confiança no Tarcísio Gomes de Freitas. Se ele for o candidato ungido pelo ex-presidente Bolsonaro, a gente vai estar junto. Mas se não for o Tarcísio, se for alguém da família, a gente não vai estar junto. Olha só que interessante. Vocês veem que eles já começam fazendo uma análise, totalmente isenta, falando sobre a questão do União Brasil, que está pulando fora do governo Lula pela baixa popularidade. E depois eles tratam de Tarcísio, que está no Republicanos, e de fato o Republicanos hoje é um partido da base do Lula, mas o Tarcísio é o que segura as pontas de certa forma, e uma possível vinda do Tarcísio para o PL, porque segundo eles o Tarcísio é o candidato. E aí eles começam a minar nomes do Bolsonaro. Eles nunca tratam Bolsonaro como possível candidato, que para mim já é o cúmulo do absurdo. Mas trazem o Tarcísio, dizendo que não tem chance praticamente do Lula ganhar uma eleição caso seja o Tarcísio, porque os partidos querem apoiar ele na presidência da República. O que a Globo faz, o que essa imprensa faz nas entrelinhas, e essa é a boa notícia, é acostumar o povo a perceber que não vai ter Lula em 2026. Isso eles já entenderam. Porque a popularidade do Lula está tão baixa que faz com que as empresas que apoiaram Lula, dá uma olhada nisso daqui. Lula, e vocês viram que na chamada embaixo estava escrito, os hospitais não vão mais atender os convênios dos Correios por falta de pagamento. Só que, os Correios botaram 4 milhões aí na turnê do Gilberto Gil, apoiador ferrenho do Lula. Ou seja, o que eu quero dizer com vocês? A popularidade dele está caindo e os partidos, sentindo esse termômetro, estão pulando fora do governo. Agora a Globo está fazendo de tudo para que não tenha Bolsonaro. A Globo está fazendo de tudo para convencer a população de que não vai ter Bolsonaro e que tem que ser outros nomes. E é nisso que a gente tem que começar a prestar muita atenção. Eu vou dizer, eu gosto do Tarcísio, eu gosto de outros nomes da direita sim, mas para mim Bolsonaro é o candidato. E a Globo não trabalha com essa hipótese. Mas eles já trabalham com a hipótese de que não vai ter Lula em 2026. A gente tem que ficar muito de olho. Um forte abraço, até o próximo vídeo.